Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Então vamos dar início ao nosso encontro, à nossa reunião. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais uma abençoada oportunidade de aqui nos reunirmos, entre amigos, na busca dos aprendizados, dos ensinamentos tão necessários e importantes a cada um de nós. Abençoa, Senhor, os trabalhos, os trabalhadores, os amparados e assistidos. Dai-nos força e coragem para que possamos continuar a nossa caminhada tão importante. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, como 15 dias atrás nós falamos um pouco sobre o livro No Rumo da Felicidade, tá? Que ele é um livro de Joana de Ângeles, tá? Que foi psicografado por Divaldo Franco, onde a Joana de Ângeles traça ali alguns pontos importantes, né? Da felicidade, da busca da felicidade, né? Que, como nós sabemos, né? Estudamos, aí demos início a esse estudo, trata-se ali, né? De construção, né? Então, seja para a felicidade, seja para aquilo que nós estejamos almejando nas nossas vidas, a gente tem que ter sempre em mente que o pontapé inicial, né, o ponto de partida ali, o início de tudo se dá por nós, né, pela nossa vontade, pelo nosso querer e pelo nosso trabalho em conquistar esses objetivos, né. Quando a gente fala da doutrina espírita, né, quando a gente fala da mediunidade, enfim, das reencarnações, né, então a gente tem que enxergar que tudo são oportunidades que Deus nos concede, né, que são construções importantíssimas em nossas vidas, mas depende de nós o desenvolvimento, o aprimoramento, as melhorias daquilo que nós temos, né, no ponto que nós estejamos, né. Então, quando nós buscarmos alguma coisa na nossa vida, né, seja uma conquista material, ou então uma conquista ligada ali no campo espiritual, né, a gente tem que estar sempre em mente que a gente tem que realmente querer e buscar aquilo, né, com as nossas boas intenções, o nosso trabalho, o nosso aprimoramento, tá? E aí, nesse livro aqui, que nós demos início, ela faz um amparato ali referente à felicidade, né, o sentido da real felicidade, né, que se baseia naquilo que estará sempre conosco, né, aquilo que não se perde, ou seja, no nosso aprimoramento, né, cada conquista, cada degrau que a gente consegue superar é muito importante na nossa escala evolutiva, tá? E dando sequência aqui, ela no capítulo 2, ela vai falar um pouquinho sobre a avareza, né? A avareza tá ligada ali ao egoísmo, ao orgulho, a tudo querer, né, a não compartilhar, enfim, é tudo aquilo contrário do que nós estamos aprendendo, né? Daquilo que Jesus nos deixou, que é o amor, tá? O amor, a caridade, né? Olhar para nós, sim, para o nosso meio, mas olhar para aquilo que acontece ao nosso redor também, né? Nós temos esse olhar e com certeza nos depararemos ali com oportunidades abençoadas a cada um de nós para que a gente possa dar a nossa pequena parcela de contribuição nesse meio, né? Seja através de doações, né? Seja doações, dinheiros, enfim, quantias, né? Ou então doando o seu tempo, ou então fazendo prece, né? Então a caridade ela pode ser material, a caridade ela pode ser moral, né? Então, quando nós quisermos realmente sair, né, daquilo que nós estamos fazendo de nós, né, olharmos somente para nós e olharmos para o nosso meio, nos depararemos com abençoadas oportunidades e com certeza podemos fazer nossa parte, tá? Eu não disponho de tempo, eu sou muito atarefado, ok, cada um tem ali a sua vida, eu não tenho condições, né, de fazer doações em dinheiro, em quantias,
mas eu posso doar meu tempo, ou então eu posso fazer as minhas preces, eu posso vibrar com amor, né, pelo mundo, pelo meu meio. Então, com certeza a gente vai encontrar ali oportunidades a todos. Para isso, né, como eu falei, basta sairmos ali do nosso campo de ação ali, daquilo que nós estamos fazendo somente por nós e olharmos ao nosso redor e nos depararemos com muitas oportunidades e com certeza estaremos contribuindo para essas melhoras, né, que o nosso globo terrestre, né, que o nosso planeta vem passando, né, esses períodos de transição, de novas buscas, né, então muitas vezes a gente pode se apegar apenas a datas, né, achando que, eu vou esperar a data chegar, eu vou aquilo, vou... Mas na verdade, essas melhorias, elas dependem de nós, né? Nós fazemos a nossa parte. Nós podemos dar início fazendo ali a nossa parte nesse sentido. Com certeza estaremos contribuindo e participando dessas transições aí, transições planetárias, transição do nosso globo. Porque tudo há de se movimentar, tudo há de se melhorar, tudo há de progredir. Esse é o progresso, no qual todos nós estamos inseridos e tendo essas oportunidades, tá? Então, com certeza, é uma reflexão sobre a avareza, porque todos nós trazemos ainda, né? Todos nós cultivamos pensamentos difíceis, enfim. Precisamos trabalhar as nossas necessidades, as nossas dificuldades que são grandes. Então, todos nós estamos aqui tendo a mesma oportunidade, tá? Ninguém é mais que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém, muito pelo contrário, né? Todos ali somos apenas aprendizes, tendo a mesma oportunidade. Para que a gente possa contribuir, né? Para que a gente possa trabalhar isso, né? Esses sentimentos, né? O egoísmo, o orgulho, enfim, a avareza, a gente não pode se esquecer do amparo que a gente recebe, né? Dos amigos espirituais. Nós somos muito amparados, né, para que possamos estar aqui nesse momento, cada um de nós dentro das suas possibilidades, dar início a essas buscas, tá? Então, confiar sempre em Deus, confiar em Jesus, né? Confiar nesse amparo e confiar sempre no nosso potencial de melhoria. Nós trazemos muitas possibilidades de melhorias também, tá ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a avareza hoje. A avareza é o fruto espúrio do egoísmo que conduz à alucinação, à desdita. O avaro é a alma em tormento que dilapida os dons da vida, tornando-se fardo pesado e pernicioso na economia da sociedade. Então é o que nós falamos, né? Fruto do egoísmo e do orgulho. A loucura de armazenar conduz à demência, desequilibrando as balanças dos valores do mundo e desarticulando a harmonia que deve viger nos quadros emocionais da comunidade humana. Então, tudo deve trabalhar dentro de um equilíbrio. Se você tem um acúmulo excessivo, você deixa de participar dessa cadeia de distribuição, né? Então, também tem esse outro ponto aí que a Joana de Ângeles cita, né? Que é a questão de desequilibrar, né? A nossa economia ela deve fluir, né? Falando na questão material, né? Então, ela deve fluir de uma forma equilibrada, tá? A nossa vida deve tentar fluir também, a gente tem que trabalhar para que ela flua de uma forma equilibrada e não desequilibrada. Agora, quando nós agimos dessa forma, né, trabalhando excessivamente o nosso egoísmo, né, nessa questão de armazenar, de querer só para mim, eu tenho, eu quero, eu, esquecemos de trabalhar essa questão de forma organizada, equilibrada, né? Então, os desequilíbrios eles começam a aparecer nas nossas vidas, né, nas nossas caminhadas, tá? Então, que nem ela fala, desarticulando a harmonia. Enquanto o egoísmo trabalha para a própria manutenção, esquecendo-se da solidariedade, tá? É o desequilíbrio ali da balança dos valores, tá? Que é filha da lei do amor, solidariedade é filha da lei do amor, tá? Então, quando você desenvolve, entende esse sentimento aí do amor, né? Ainda que estejamos distantes da real compreensão, mas dentro das possibilidades vamos ali trabalhando, né? Com certeza a solidariedade é uma das filhas, né? Nós passamos a ser mais solidários com o nosso próximo. O homem se amesquinha diante de si e do seu próximo,
Tá? Então, o egoísmo faz com que o homem se amesquinhe. Diante de si, do seu próximo, ele deixa de ser solidário. Inseguro e instável, estabelece parâmetros de confiança nos valores que passam de mãos, deixando de investir nos tesouros eternos que permanecem após a consumação física. Como consequência, o avaro é triste e desafortunado, o que possui domina-o e o que tem o escravizam. Então, olha que ponto importante aqui para nossa reflexão. Inseguro, vou até repetir. Estabelece parâmetros de confiança nos valores que passam de mãos, ok, né? Querendo tudo para si, deixando de investir valor nos tesouros eternos, né? O que seriam esses tesouros eternos? Representam aquilo que estará sempre conosco, ou seja, as nossas qualidades, né? Os nossos sentimentos, os nossos momentos, tudo aquilo que o tempo jamais, com o tempo jamais há de acabar, jamais há de perecer. É aquilo que estará sempre conosco, tá? Porque nós sabemos que as questões materiais, elas ficam aqui na Terra. Elas fazem parte da matéria e não de que realmente nós somos, seres espirituais, tá? Vivendo uma de muitas encarnações. Nós reencarnamos. Nós não estamos encarnados, nós reencarnamos, porque já vivemos muitas encarnações, tá? Então esses tesouros eternos serão aqueles que estarão sempre conosco, né? Aquilo que jamais há de se perder, tá? E que o apego excessivo, a questão da avareza, pode levar a um apego excessivo daquilo que um dia já não teremos, que irá passar, né? De uma mão para a outra, né? Ligado à questão material, tá? Quando a gente fala essas questões, não significa que não sejam importantes ou que nós não devemos dar valor ou simplesmente deixar tudo isso, não. Muito pelo contrário, tá? Tudo ali que é ganho pelo nosso suor, tudo que nós conquistamos é muito bem-vindo, tá? Mas não podemos nos esquecer de quem nós somos, tá? Seres espirituais, e um dia regressaremos à pátria espiritual. Graças à avareza de alguns homens, a escassez domina o lar de milhões de vidas que fenecem a míngua de pão e de esperança, tá? Olha o desequilíbrio aí, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Resguarda-te da avareza, aprendendo a repartir. Importantíssimo que Jonas nos fala, aprendendo a repartir. Quem divide o que tem multiplica os tesouros da vida. Exercita a generosidade, abrindo as mãos na ciência de dar, e terminarás descerrando o coração para a ditosa arte de amar. Ou seja, é um exercício importantíssimo do amor, né? Mais do que as palavras que nós estamos buscando, são as ações. As ações são realmente importantes, é isso que a gente deve buscar. As mais difíceis, sim, porque requer da nossa parte ali uma boa vontade e um querer. E muitas vezes, né, para todos nós, esse querer, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser montado. E também não há nada de errado nisso, muito ao contrário, né? Nós estamos aqui para buscar esses aprendizados, tá? Então essas ações, não consigo, é muito difícil para mim, enfim, não. Ninguém está aqui para julgar aquilo que o outro está fazendo, muito pelo contrário, né? A doutrina nos oferece caminhos que possibilitam as construções dos nossos, que nem ele fala aqui, que nem a Joana fala, dos nossos tesouros eternos, tá? Muitas vezes essa vontade de querer ser mais solidário, de querer trabalhar essa caridade, de querer buscar, ela deve ser estruturada e montada. Não há nada de errado nisso, tá? Muito pelo contrário, mas o que a gente deve buscar é sempre nos proporcionar, né? Experimentar essas situações e sentir nos nossos corações as consequências dessas ações, na caridade, né? Nos aprendizados, ok? Se não podes dar um grande valor, brinda uma parcela de alegria. Olha lá, caminhos que a Joana de Ângeles deixa, né? Aquilo que eu comentei, caridade material, caridade moral, enfim. Se não dispões de moedas para oferecer, apresenta um gesto amigo de simpatia.
A catedral se ergue pedra a pedra e o oceano resulta de moléculas que se misturam em favor da massa imensa. Começa com os pequenos gestos de gentileza e acostumar-te-ás, até poderes oferecer a própria vida quando necessário. Começa com os pequenos gestos, olha que interessante, tá vendo? Aquilo que nós comentamos, a importância de estruturar essa vontade em querer fazer algo. Começando pelas pequenas coisas. Por que as pequenas coisas? Porque são aquelas mais acessíveis dentro das nossas possibilidades. Nós analisando ali a situação, refletindo sobre a situação, falar, eu posso fazer isso aqui. Eu posso dar meio passo. Mas que seja meio passo dado ali com o nosso querer, com a nossa vontade, sabendo o porquê, né? Buscando, né? O entendimento, estruturando, né, montando essa vontade, fortalecendo essa vontade de querer dar aquele passo, não simplesmente fazer as coisas, mas saber por que nós estamos fazendo, tá? Então os pequenos gestos são aqueles que estão mais acessíveis a nós. Muitas vezes o que acontece é que nós já almejamos grandes coisas e esquecemos das pequenas, né? Daquilo que está ao nosso lado, da nossa família, do nosso lar, cuidar do nosso lar, da nossa família, olhar por aqueles que estão ali próximos de nós de uma forma. Não tenho afinidade com determinadas pessoas dentro da minha casa, mas isso pode ser buscado ou não, depende de cada um, isso é uma particularidade de cada um, mas a questão de tentar respeitar, de evitar embates, enfim, isso aí é o que nos cabe, que a gente deve procurar o entendimento sobre essas possibilidades, tá? Então, pequenos gestos, pessoal. Pequenos gestos. Vamos dar início pelos pequenos gestos, começando por nós mesmos, refletindo sobre nós, as nossas vidas, né? O que cada um ali acha que pode fazer ou não, tá? E não simplesmente ligar o automático aí dos nossos dias e ver a vida passar. Muito pelo contrário, tá? Nos depararemos, quando fazemos essas reflexões de pequenas coisas que podemos fazer sobre nós, veremos que podemos fazer muita coisa boa para nós mesmos. Tá? A pretexto algum jamais te excuses a solidariedade, porquanto a avareza começa nas pequenas negativas para repartir e termina na loucura onzenária da posse infeliz. Então, da mesma forma, esses sentimentos de avareza, de egoísmo excessivo, né, começam ali também nas pequenas negativas, tá? Não é que a gente deve sair distribuindo e fazendo tudo pelo outro, muito pelo contrário, né? Mais uma vez, cabe aí a nossa reflexão, né? Mas quando tiver uma oportunidade, quando puder, por que não? Não posso de uma forma, mas posso de outra. Posso emitir um pensamento, posso fazer uma prece, posso doar uma roupa ou não, posso fazer pelo meu próximo, posso fazer pelo meu meio, pelo meu país, enfim, tá? Olha quantas possibilidades nós temos. Jesus, o supremo benfeitor, repartiu do seu coração magnânimo a palavra. Tá? Então, o que Jesus fez por nós, ele deixou ali importantíssimos ensinamentos, né? Sementes que foram plantadas ali nos corações e que ele sabia, ele tinha certeza absoluta que com o tempo germinariam, né? Repartiu do seu coração, do seu amor, ele que foi o Espírito que esteve aqui conosco na plenitude dos sentimentos, entendendo, né, sabia que essas sementes de amor ali que foram plantadas iriam germinar. A palavra, o pão, o peixe, o vinho e o amor até o momento em que se deu. Ele mesmo em holocausto para nos ensinar que realmente só possuímos aquilo que damos. E a Joana de Ângeles termina falando com essa frase que é importante: a avareza nunca. Ou seja, vamos trabalhar aí o egoísmo e o orgulho em nós, esses sentimentos que nos mantêm ali presos em muitas situações, né? E fazem com que impossibilitam, né, a nossa caminhada adiante. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar aí com esses ensinamentos de avareza, né? De olhar tudo que acontece ao nosso meio, né? E com certeza iremos nos deparar com
muitas possibilidades, né? E podemos entender esse amor, trabalhar esse amor, que é um sentimento sublime e que nos ajudará muito na construção das nossas felicidades. Então esse é o primeiro ponto de observação da Joana, tá bom? Então fica aí um importante ensinamento para todos nós sobre a avareza, sobre o egoísmo. Então vamos finalizar aqui, terminar o nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade, pedindo proteção e amparo esta semana, que possamos ter força e coragem e nos determinarmos em nossas buscas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Fiquem com Deus. Saudação a todos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo semanal, nosso encontro, onde estamos estudando a doutrina espírita ou espiritismo, princípios codificados por Allan Kardec, terceira revelação prometida pelo nosso Mestre Jesus. Semana passada eu comecei a responder algumas perguntas, porque muitos estão iniciando na doutrina nesse momento, após pandemia, buscando respostas, buscando esclarecimentos com relação ao significado da vida, e a doutrina espírita nos traz essas respostas, né? Como recebi várias perguntas nesses últimos anos, pensei em responder algumas durante estas nossas palestras semanais, né, nesses encontros, tá? Então, na última semana, nós paramos na pergunta sobre o passe. Tá? Então, falamos ali que o passe é uma transfusão de energia psíquica, né? Transfusão de fluidos salutares. E agora a próxima pergunta: o que são os fluidos? Fluidos, né? A pronúncia correta é essa. Os fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, somos espíritos, pensamos, emitimos fluidos e recebemos. Né? Então, o tempo todo, nós estamos em troca fluídica através do pensamento. Tanto nós, espíritos que estamos encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados, não têm o corpo e vivem no mundo espiritual. Então, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, substância básica da criação. Né? Então, cada mundo tem o seu fluido próprio. E os fluidos espirituais estão impregnados os pensamentos dos espíritos. Portanto, varia de qualidade, depende do mundo que habitamos. Né? A atmosfera fluídica é formada pela qualidade dos pensamentos dos habitantes de cada planeta. Então, de acordo com que os mundos evoluem, os seres humanos vão evoluindo, essa questão da atmosfera fluídica que envolve o planeta, ela também vai se purificando à medida que o mundo ele vai evoluindo e que os espíritos vão evoluindo, né? Então, toda essa atuação espiritual através da prece, do passe, é através da troca fluídica. É assim que funciona, né? Nós também temos a questão da água fluidificada, né?
quando tomamos, né, recebemos o passe na casa espírita, nos é dado também um copinho com uma água que é magnetizada por fluidos espirituais. Né? Quando ali a gente está em prece, recebendo o passe, na imposição das mãos, naquelas salas ali do passe, há toda uma atuação espiritual. Então, aquela aguinha, né, que recebemos no copo, ela está fluidificada com fluidos salutares, que restabelecem o nosso corpo físico, harmonizam, né, nosso corpo físico, os nossos centros vitais, o nosso perispírito. Então, se semanalmente eu recebo um passe, tomo uma aguinha fluidificada, com certeza eu estou cuidando da minha saúde física e espiritual. Tudo que for possível melhorar, eles vão fazer. Tem coisas que nós não tem como, né? Precisamos, algumas vezes, de tratamento médico, de tomar medicamento, nós temos que cuidar da medicina da terra, porque temos um corpo físico, e o que for possível para a espiritualidade nos ajudar, eles vão nos ajudar, né? Muitas curas podemos receber, mas tem coisas que é necessário sim a participação da medicina terrena, certo? Agora a pergunta vem: existem milagres, né? Porque quando a gente vem de outras religiões, a palavra milagre é muito utilizada. O que seria o milagre, né? Seria um fenômeno que não se consegue explicação racional. E aí nos parece sobrenatural. Então, com uma situação que a gente está ali com um problema muito difícil, uma doença, e de repente recebemos a cura, pedimos a Deus e aquilo acontece, somos curados, né? E aí achamos que o milagre aconteceu. Mas na verdade é a manifestação, como falamos, da espiritualidade superior interferindo ali naquela situação, através da questão fluídico-magnética. Então, como eu falei, muitas coisas eles podem sim melhorar, curar, né? Dentro das leis da natureza, que ainda são desconhecidas pelo homem. Nós não conhecemos tudo. Deus, nosso Pai, ele criou leis perfeitas e imutáveis, né? E aí, ele conhece todo, né, os princípios, como atuar através dos seus mensageiros de luz, né? Esses espíritos abnegados, eles regem as leis de Deus. E o que pode parecer milagre para uns, nós entendemos isso à luz do Evangelho, né? A ciência hoje ajuda muito na desmistificação dos milagres. E chegará um dia em que todos conhecerão as leis que regem os fluidos, né? A mediunidade, a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, a ação dos espíritos sobre a matéria. Então vejam, tudo isso a doutrina nos explica. Então nos faz entender como é que os espíritos podem atuar. Como eu falei, quando nós vamos semanalmente à casa espírita, recebemos o passe, frequentamos ali a sessão, a palestra, a água fluidificada, tudo isso é um tratamento que vem de Deus, né? Esses fluidos salutares que vão atuar no nosso corpo e podem sim nos propiciar uma cura, tanto emocional quanto física. Então é isso que acontece, e é isso que aconteceu quando Jesus esteve na Terra, né? Quando ele curava as pessoas, o que acontecia? Jesus era um espírito divino, né? Ele tinha uma condição fluídica muito grande, como alguns estudiosos da doutrina falaram, né?
ele era o médium de Deus. Então, quando ele punha as mãos sobre alguém, fazia prece, ele estava transmitindo fluidos ali magnéticos que fazia com que a pessoa se curasse, certo? Então, resumidamente é isso, né? Não podemos estar nos aprofundando no estudo mais intenso, mas é isso, certo? O que é a reencarnação? Para que serve? Outra pergunta, né? Então, a doutrina espírita, ela acredita, e é um dos princípios, né, doutrinários, reencarnação. Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico, né? Então, de acordo com a doutrina espírita, somos espíritos eternos em evolução, já vivemos muito, estamos vivendo esta vida, e cada vida que temos um novo corpo físico. É o mesmo espírito, o espírito não muda, nossa alma é a mesma. Só que quando recebemos uma nova oportunidade, um novo corpo físico é nos dado. E cada reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado. Isso é uma prova do amor de Deus para os seus filhos. Ele nos dá várias vidas para irmos corrigindo todos os erros que vamos cometendo durante a nossa encarnação. Fomos criados simples e ignorantes, né? E nós é que vamos construindo. Infelizmente, erramos muito. Então, precisamos de várias vidas, né? E a reencarnação, ela prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo, não é? Como explicar o fato de crianças que morrem em tenridade enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como vamos explicar os que nascem com saúde perfeita enquanto outros nascem com deficiências físicas? Aqueles que nascem em situações de extrema pobreza e outros, né, com muito dinheiro. Então, tudo isso, à luz da reencarnação, nós conseguimos as respostas. Cada um passa pelas experiências e pelas provas e expiações que tem que passar. Então, só a reencarnação, as vidas sucessivas, nos dá a chave de entender tudo isso. Então, com as muitas experiências na vida, né, reencarnando, temos a chance de adquirir e aprimorar os conhecimentos que ainda nos faltam. Temos que evoluir tanto na parte intelectual e na moral. Quando estivermos evoluídos moral e intelectualmente, não mais necessitaremos reencarnar, né? Mas ainda por um bom período, para reparar erros do passado, para evoluirmos, nós vamos ter que reencarnar muitas vezes ainda. Então, nosso objetivo lá na frente é nos tornarmos espíritos puros ou divinos, né? Como Jesus. E aí vamos reencarnar somente quando tivermos alguma missão. Se não, ficamos lá no plano espiritual cuidando dos outros espíritos que estão evoluindo, né? Esse é a nossa meta. Se alguém pergunta, tá, mas aí nós vamos vivendo, reencarnando, vamos chegar aonde? Vamos chegar no mais alto grau, né? Que é ser um espírito puro ou divino. Ainda temos muita estrada para caminhar, com certeza, né? Mais uma pergunta, temos tempo, que as pessoas questionam, por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Ah, tá bom, então eu sou um espírito milenar, mas por que eu não lembro? Seria mais fácil, né? Só que na bondade de Deus, Ele nos deu o esquecimento, né? O esquecimento do passado, é um esquecimento temporário, mas é uma necessidade, porque nós não devemos nos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos,
dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, não é? É tão difícil, seria impossível, por exemplo, nós convivemos com uma pessoa que poderíamos ter tirado a vida dele na outra encarnação e soubéssemos disso, né? A doutrina nos mostra isso, nos explica que nós vivemos ligados a pessoas que prejudicamos. Então, os nossos familiares, filhos, irmãos, pais, amigos, né, que se encontram junto de nós, a grande maioria está junto para a reconciliação. Por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus para todos nós, né? As lembranças dos erros passados, elas trariam desequilíbrios de toda a ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, né, em termos da caminhada evolutiva. E depois que cumprimos a nossa etapa e retornamos à pátria espiritual, normalmente nos lembramos desse passado. Vai depender muito do grau evolutivo que cada um se encontra, né? Esse esquecimento é temporário. Enquanto estamos reencarnados, quando retornamos à pátria espiritual, nos vem a lembrança de algumas coisas aí do passado para que a gente se organize, né, se prepare para as futuras encarnações. Então, o esquecimento é uma bênção. Deus, na sua bondade infinita, escolheu o melhor para nós, né? Outra coisa que muito perguntam, qual o tempo que separa as encarnações? Quanto tempo eu fico no plano espiritual antes de reencarnar novamente, né? Quem já ouviu essa pergunta? Não há como definir um tempo, né? Pois depende muito de cada individualidade, depende da necessidade do espírito que retorna, em questão dele se depurar, dele expandir os seus conhecimentos intelectuais e morais, passando pelas provas e expiações, né? Então, quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo ele permanece no mundo espiritual. Ele costuma retornar, já se recupera, reencarna de novo, né? Porque aqui, reencarnado, convivendo ali com as situações que nós provocamos, é que nós vamos conseguir evoluir, né? O tempo que a gente retorna à parte espiritual é para respirar, para se fortalecer e logo em seguida a gente reencarna, mas não tem como a gente saber o tempo, quanto tempo a gente fica lá, quanto tempo demora para a gente reencarnar. Isso é muito individual, somos uma individualidade e isso muda de espírito para espírito, né? Se o espírito tem muitas dívidas, ele vem mais frequentemente, em menor espaço de tempo, porque ele quer, né? Ele tem a consciência de que ele precisa corrigir os erros, se ver livre dos débitos, abrindo novas possibilidades para a sua felicidade eterna. Então, esse tempo que separa as encarnações depende muito da condição evolutiva de cada espírito, certo? Mais uma pergunta. O que é ser médium? Todos somos médiums, né? Segundo Allan Kardec, médium é todo aquele que sente a presença dos espíritos, né? Seria aquele que serviria de ponte entre o mundo visível e invisível. Então, ser médium é ser intermediário, né? Então, todos nós temos essa condição de sermos intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. Alguns têm a mediunidade generalizada e outros a mediunidade ostensiva dinâmica.
Então, a prática da mediunidade é o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E quem tem essa condição mais ostensiva, ela tem uma disposição orgânica. Ela renasce com essa condição e vem com a mediunidade de trabalho, como um compromisso ou uma aprovação. E vai ter que prestar contas do uso que faz dela, certo? Então, lembre-se, todos nós temos essa condição de nos comunicarmos com os espíritos através do pensamento, dos sonhos, da intuição. Isso é normal para qualquer ser humano. Só que alguns têm uma mediunidade mais intensa, né? Mais ostensiva, como é falado, e trabalham colocando essa mediunidade para a prática do bem. É um compromisso assumido na espiritualidade. Chega um determinado momento que recebemos a oportunidade de resgatar os nossos débitos através da mediunidade. E nos é dada a oportunidade. Então, lembrar que todos somos portadores da mediunidade natural, que é o canal psíquico pelo qual recebemos, né, todas as influências boas ou ruins. Porém, nem todos têm a mediunidade ostensiva, certo? Essa aqui a gente vê as pessoas tendo vários tipos de mediunidade. Psicografia, psicofonia, esclarecimento, doutrinação e muitos outros tipos de mediunidade, ok? Então, esta é a última pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado. Podemos mais para frente retomar, né? Fazer novamente algo assim. E terminando, lembrando da importância do estudo, né, da doutrina espírita, Livro dos Espíritos. Quem quer ser espírita, quem quer conhecer a doutrina espírita, tem que ler o Livro dos Espíritos, né? Foi dele que surgiu toda a codificação. Então, muito importante estudar o Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira, né? Então, muita gratidão a Deus por mais essa semana e que Deus abençoe a todos que nos ouvem, que ilumine a sua família, sigam em paz, confiantes, lembrando que esse Pai amoroso está a zelar por cada um de nós. Sigam em paz, confiantes e cultivando sempre a esperança e a alegria de viver. Uma boa semana para todos.